Alors, mesdames et messieurs, je suis très, très, très heureuse de vous présenter cette magnifique équipe, ce magnifique staff du motel. Alors, d'abord, nous avons Fabiano Goulané, producteur. Jainana Bernardès, productrice. Le scénariste Mauricio Zacarias. Le scénariste Vislam Esmeraldo. Le magnifique acteur Iago Xavier. Alors, Fabio Assunção n'est pas là, il a dû repartir, mais nous avons sa merveilleuse épouse, Nathalie Rocha. Et enfin, ce qu'on peut appeler le directeur de ce motel, Karim Aynouz. Et maintenant, comme c'est un film avec un magnifique cast et qui sont tous venus et qui sont tous beaux, très bien habillés au premier rang, je vais vous présenter aussi tout le reste de l'équipe qui est au premier rang. Donc je voudrais que vous applaudissiez Renan Capivara. Wouhou! Fabiola Lipper. Isabella Catao. Yuri Yamamoto. David Santos. Jupira Carvalho. Edgley Lima. Jeanne Morera. Bertrand de Courville. Et Caio Goulan. Alors, on va commencer. Donc, la conférence de presse va se faire en portugais. Mettez vos casques si vous voulez tout comprendre de ce film sur le désir. Je vais lancer une première question et après, c'est vous qui allez reprendre le flambeau. Hein. Vous allez poser plein de questions. Je vais d'abord demander à Karim Aynouz, évidemment, peut-être la première question, la plus évidente, c'est pourquoi revisiter le film noir et avec autant de couleurs? Je le fais en portugais ou en français? Je pense que oui, parce que la traduction est prévue du portugais au français, donc ça va être plus simple, oui. Em português. Bom dia, obrigado por estarem aqui hoje. Eu acho porque um filme noir, porque eu acho que o cinema noir ele começa num momento histórico, que é o momento do pós-guerra, né? Principalmente nos Estados Unidos, e a gente tem uma série de filmes sobre personagens fraturados por diferentes razões. E eu acho que o que a gente viveu no Brasil nos últimos 4 anos foi uma guerra. Os últimos 4 anos de governo anteriores ao Lula. E eu acho que me interessava muito fazer um filme onde a gente olhasse para personagens que tivessem desamparados e fraturados, como os personagens do Heraldo e da Diana, do Elias, de certa medida. Então, o gênero do cinema noir me parecia um lugar interessante para a gente falar desses personagens e contar histórias deles e fazer um retrato deles. Personagens com morais duvidosas, personagens desamparados, e personagens que se juntam para criar uma situação melhor para eles, que é o caso da história de amor entre o Heraldo e a Diana. Est-ce que vous voulez commencer les questions? Je continue. Ah bah voilà. Rodrigo Fonseca, Correio da Manhã, pergunta para o Karim, falar em português. O seu filme lembra muito os irmãos Coen, impossível não pensar nos irmãos Coen, o que é um elogio. Ele é muito universal por isso, ele é muito brasileiro, mas, acima de tudo, ele é um filme do Ceará.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. O que significa o cinema do Ceará nesse momento da realidade brasileira hoje? Parabéns pelo filme. Muito obrigado. O filme, de fato, das grandes inspirações do filme foi o primeiro filme dos irmãos Coen, que eu acho que é um filme absolutamente livre, que é o Blood Simple. Então, quando eu vi o Blood Simple também é um filme que, de fato, atualiza a tradição do cinema noir. E para responder a sua segunda pergunta com relação ao cinema cearense, eu acho que me interessa muito a diversidade em geral, e eu acho que o cinema brasileiro tem estado cada vez mais diverso, como o Brasil é diverso, e o Ceará é parte disso. Só que eu acho que o Ceará não estava no mapa ainda, ele estava no mapa de maneira não tão expressiva, então era muito importante para mim eu poder contar uma história que se passasse no lugar onde eu nasci, onde eu fui criado, e sobre o qual eu tenho memórias absolutamente coloridas e cheias de luz, assim. Então, para mim, foi muito importante, também, depois de tantos anos sem poder filmar no Brasil, voltar e filmar em casa. Jeune homme. Oi, gente, bom dia. Caio, do Omelete. Parabéns pelo filme, adorei o filme. Minha pergunta também é para o Karim. Eu queria perguntar, além desse elemento do noir, eu acho que o filme, obviamente, tem um elemento do thriller erótico, né? Da coisa da sexualidade. Eu queria saber como você relaciona as duas coisas e o que esse elemento do filme representa para você dentro da história. Tá. Eu acho que o filme, de fato, ele é um filme mestiço, nesse sentido. Eu acho que é um filme que tem tantos elementos do filme de suspense, né, como de um filme de suspense erótico, mas eu acho que o filme também ele vai mudando de gênero ali, né, explicitamente ele vai virando um melodrama, eu acho que no final, e me interessa muito essa possibilidade que a gente tem, sendo do Sul Global, de ter liberdade a brincar com os gêneros, né, e, na verdade, não ter um gênero só, porque eu acho que isso é uma invenção um pouco quadrada da gente. Então, eu acho que o filme ele flerta com essas três, e ele tem um pequeno flerte com o musical também, né? Não dá para fazer um filme num lugar daquele sem as pessoas estarem celebrando a vida, assim. E eu acho que a tua segunda pergunta, você pode deixá-la um pouquinho mais clara para mim, por favor? Como você pensou a inclusão da sexualidade, das cenas de sexo dentro do filme, do voyeurismo dos personagens e o que isso representa para você dentro da trama? Eu não pensei muito. Eu acho que, para mim, sexo, comida, dança, tudo isso é parte da vida, assim, né? Então, eu não fiquei pensando muito da inclusão de cenas de sexo. Para mim, não tem como você falar da vida sem falar de sexo. Afinal de contas, talvez a melhor coisa do mundo, né? Então, eu sempre acho que é muito importante que os personagens estejam fazendo coisas que são coisas do cotidiano deles. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa coisa da cena de sexo, né? Eu acho que eu ficaria mais interessado em saber por que eu não fiz cenas de violência, né? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que não tem como não fazer cena de sexo. Eu acho que não tem como não ter uma situação onde você não tem intimidade com os seus personagens, se a história ela é absolutamente centrada nesses personagens. Alors, je vais continuer quand même dans la notion. Vous avez parlé des frères Cohen, donc effectivement, mais on peut même remonter plus loin puisque vous parliez du film noir après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. On peut parler quand même du facteur sonne toujours deux fois. Enfin, je ne sais pas si ça vous a inspiré. Beaucoup. C'est vraiment qui a été en plus qui a subi plusieurs remakes au fil des années. Donc cette histoire de triangle amoureux, mais en plus qui se passe dans des conditions sociales violentes. Voilà. C'est-à-dire il y a aussi une question d'acquérir sa liberté, de s'émanciper d'un mari violent, de s'émanciper d'un milieu. Enfin, donc tous ces thèmes-là sont mélangés pour vous. Et le sexe est une manière de s'émanciper aussi. Absolument, je crois que le sexe é uma maneira de se rencontrer, de se emanciper. Desculpa falar em português. Eu acho que o sexo, de fato, é uma maneira da gente se emancipar e da gente se encontrar, né? E eu acho que você falou uma outra coisa muito importante. Na verdade, a gente está falando de cinema noir, de cinema de suspense, mas eu acho que tudo isso é só uma desculpa para falar de temas que são temas talvez mais urgentes, né? Que a gente vive no mundo e no Brasil. Eu acho que um deles é o feminicídio. Assim, eu acho que o Brasil é um país do mundo onde a cada 6 horas tem uma mulher que é assassinada. E uma outra coisa que era muito importante para mim falar do filme era do desamparo da juventude brasileira contemporânea.
E acho que a história de amor entre esses dois personagens é uma história de solidariedade. Então, acho que esse, para mim, que é o tema central e que me interessa mais no filme. E o resto, né, a gente não está escrevendo uma tese, então acho que é importante que seja sensual, que tenha ritmo, que seja gostoso de ver. E eu acho que o cinema noir, voltando mais uma vez para esse ponto, foi muito produtivo assim para contar a história desses dois personagens que eu gosto, que eu amo tanto. Bonjour, je suis Falila Guadamassi pour Africiné. Je voulais vous poser une question, Karim Aynous. Vous disiez récemment que Le Marin des Montagnes que vous aviez fait avait beaucoup influencé ce film-là qu'on voit, et on le voit à la couleur. Le rouge est de retour. Parce qu'on parlait de films noirs très colorés, c'est vrai que la couleur est partout, la bande originale aussi. Merci pour ces scènes de danse où on danse vraiment. Je voulais savoir, je voulais savoir en quoi, à quel moment ça a influencé votre travail de faire Le Marin des Montagnes. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez content de retourner chez vous, faire un film. Vous avez besoin de repères en ce moment? Ela está me perguntando sobre um filme que eu fiz há 3 anos, que teve aqui em Cannes há 3 anos atrás, que chama Marinheiro das Montanhas, que é um filme que fala, um filme muito pessoal que eu fiz e que fala de memória. E o que ela está mencionando, ela me entrevistou quando a gente lançou o Marinheiro das Montanhas aqui na França. E eu acho que uma das coisas que eu descobri fazendo esse filme foi sair do real, né? Ele é um filme que fala muito do inconsciente, da memória. E eu acho que foi uma inspiração para mim poder fazer isso no Marinheiro das Montanhas, porque aqui, na verdade, aconteceu uma coisa muito engraçada. Nenhuma das cenas que são cenas não realistas, digamos assim, as cenas de imaginação, de alucinação, de sonho, a maior parte delas, e aí depois é até engraçado falar com os roteiristas, a maior parte delas não foi roteirizada, né? Elas foram coisas que foram acontecendo no processo de produção. A gente teve uma produção que foi muito carinhosa comigo, assim, que me deixou fazer coisas que normalmente eu não poderia fazer, né? Que é colocar um bode dentro de um motel, que é trazer 10 galinhas para dentro de um quarto para ficar brincando com o personagem. Então, eu acho que o que o Marinheiro das Montanhas influenciou foi essa possibilidade da gente também não estar condenado a um cinema do real, né? Eu acho que a gente, no Sul Global, geralmente fica condenado a falar da realidade mais do que a gente pode pensar em fantasia, assim. Então, nesse sentido... trabalhar com a memória nesse filme anterior me ajudou muito aqui de pensar um filme que fosse um filme mais anárquico, digamos assim. Bom dia, Arthur Gadelha, Jornal O Povo Brasil. Karim, fazem 60 anos que O Deus, o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas estrearam aqui em Cannes, na mesma competição que o Motel Destino está agora, né? Só que o Nordeste brasileiro que está no Motel Destino é muito diferente daquele que se enraizou no imaginário mundial. Aqui tem no plano de fundo o mar, né, a brisa, as falésias, que pode ser uma coisa paradisíaca, mas no filme tem uma tensão, né? Esse paraíso não é tão paraíso assim. Então, e nas cenas noturnas especialmente. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o ponto de vista do roteiro, o Islam e o Valdir também podem falar, como chegou a escolha de ser essa parte do Brasil, né, de ser esse litoral cearense, e como é que esse cenário contribui com o contexto da história, mesmo que o filme seja tão enclausurado no motel, né, dentro do motel. E só para aproveitar para o elenco, Iago e Nathalie, sobre a experiência de vocês estarem aqui, trazendo esse filme para Cannes, né, Nathalie tem mais experiência, o Iago, o primeiro protagonista, e logo em Cannes, para comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu posso, talvez, falar... Vocês possam... Falei demais, talvez Maurício e o Islam possam contar um pouquinho sobre a praia e sobre... É verdade, a gente estou mentindo aqui. Esse filme ele era para ser feito no sertão, né? E é muito bonito você estar citando que há 40 anos atrás teve acho que a gente está vivendo um momento histórico hoje, talvez mais forte do que há 40 anos atrás, com todo respeito ao Glauber e ao Nelson. Eu acho que a gente tem 6 filmes brasileiros esse ano no Festival de Cannes, né? Então eu queria só lembrar disso, porque não é só a gente que está aqui, então acho que é muito importante a gente celebrar esses outros filmes. E por que a praia, né? Porque eu acho... o filme foi inteiro escrito para ser... Não foi escrito para ser na praia, ele foi escrito para ser no sertão. Mas eu acho que tem algo ali que me interessava na praia, que é a tensão de você estar perto do mar, assim, não da gente...
a gente não ficar olhando para o mar como algo paradisíaco, que é algo que seja que nos faça sonhar, mas algo que nos aterrorize também. Então, achei que era bonito a gente tentar inverter isso e encontrar. Eu ficava me lembrando muito, você falou do carteiro bate à sua porta. Eu tenho um pouco de obsessão com Malibu. Não sei porquê na Califórnia, acho que tem uma coisa da história do cinema. Então, são tantas coisas filmadas em Malibu, e Malibu tem sempre uma coisa dos abismos, assim, né? Das falésias e tal. E eu imaginava que a gente também tinha um jeito. A luz do Ceará me lembra muito a luz do sul da Califórnia, do norte do México, assim, é outra latitude. E a geografia tem algumas coisas que são muito comuns. E eu pensando no mar, eu pensava muito, não só no mar, mas também né, nos abismos que tem, nos pequenos abismos assim que tem perto do mar, naquela região do Brasil. E eu acho que era importante também a gente, para mim era muito importante. Eu acho que o Deus e o Diabo na Terra do Sol é um western, né? Assim, é um filme que, se a gente for pensar nele como gênero, é isso. Eu acho que o filme do Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, ele é um drama, assim. Me interessava muito adentrar o Nordeste e pensar de como que a gente pode contar o Nordeste, aprender o sertão através de algo que fosse mais tensionado, assim, que não fosse tão épico. Mas eu acho que agora quem tem que falar são eles. Oi, gente. Tout à fait. Dernière question, après moi j'ai des questions pour les acteurs aussi. Oui, bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom, je suis là. Alors moi j'ai une question pour les comédiens par rapport, en revenant sur le côté justement des scènes de sexualité et de nu. Moi j'aimerais savoir comment vous avez appréhendé cela, comment vous avez été dirigé, parce que c'est vrai que où est la limite quand justement on interprète? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur ou est-ce que vous avez beaucoup discuté par rapport à ça? Voilà, merci. Eu queria responder rapidinho a pergunta anterior e juntar com essa. Para mim é um prazer imenso estar aqui, é um sonho, porque eu conheci a França através do cinema da Varda. A gente subiu aqui, tem um espaço da... Como é a pronúncia? Agnès Varda? É isso? Que é sensacional. Então, para mim, é um sonho estar aqui, ter trabalhado com o Karim também, que é um diretor de atores, é assim que a gente fala dele no Brasil. E, enfim, ter essa experiência com essa equipe incrível e filmado no Ceará é super especial. Estar com os amigos aqui do elenco também é um ato político. A gente está aqui com muita esperança para que o cinema brasileiro retome com toda a força. Quer falar da cena de sexo? A cena de sexo? Bem, para mim não tem nada... Enfim, eu acho assim que o filme, como um todo, o set já era um lugar de muito conforto para mim, sabe? O Karim tem uma equipe incrível, com mulheres incríveis que estão ali. Então, dando também esse suporte, então, nesse sentido, não me senti sozinha, também me senti muito ouvida pelo Karim. Então, assim, a cena de sexo seria mais... Tem essa grande importância no filme, mas ela foi só uma consequência de todo o cuidado e o carinho que eu senti da equipe durante todo o processo de realização, de ensaio, todo o processo do filme. Então, para mim, não tem nada assim demais na cena, que eu acho que a gente foi muito bem preparado, muito bem cuidado para que acontecesse da melhor forma. E aí, Iago? Bom, gente, para mim é uma honra incrível poder estar nesse lugar aqui. As pessoas falam muito para mim, assim, esse é o meu primeiro longa-metragem, é o meu primeiro filme, e as pessoas falam muito para mim desse lugar de já estar em Cannes, no meu primeiro filme, né, a responsabilidade que isso é. E eu tenho certeza que é uma responsabilidade muito grande por estar representando o Brasil, primeiramente, estar representando o meu estado, Ceará, estar representando a minha cidade, Fortaleza, o meu bairro, Pirambu, estar representando grande parte dos meus amigos que estão naquela cidade, que é uma cidade incrível, lotada de artistas talentosos, pessoas criativas. E eu estar aqui agora também, para mim, é um movimento político. As pessoas lá estão torcendo muito por mim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu demoro um pouco para sentir as coisas, mas eu sinto assim, e quando vem é muito forte, né?
Então, para mim, é uma honra absurda poder estar aqui também falando isso, olhando para vocês, meus companheiros de cena, meus companheiros que estavam comigo lá trabalhando. Isso é incrível, assim, a gente atravessou o mundo para estar aqui, né? A gente fez o filme na nossa terra e está aqui agora mostrando para vocês. É uma honra incrível. E sobre as cenas de sexo, né? Eu acredito que é bem isso que a Nathalie falou também, eu concordo bastante com ela. Também me senti muito à vontade nesse lugar. A equipe era muito incrível, todo mundo me deixou muito confortável. E eu sinto que a gente também foi bem preparado, assim, desde quando a gente lê o roteiro e vê essas cenas lá, a gente já vai se preparando psicologicamente para esse momento. E com toda a equipe, com todo esse apoio, assim, isso foi bem natural. O Karim tinha uma frase lá que ele falava para a gente que cena de sexo é como café da manhã. É uma coisa bem normal, assim, todo mundo faz, é absolutamente normal. Se eu puder falar só o meu ponto de vista sobre as cenas de sexo, eu diria que é bastante cansativo, porque você faz uma vez, já cansa. Imagina você fazer várias vezes para vários ângulos de câmera, né? É muito cansativo. Fisicamente, né? Uma loucura. Alô? Madame. Bom, Neuza Barbosa, do portal Cineweb. E voltando a esse tema da violência que você ventilou um pouco aí, Karim, eu queria que você e os roteiristas, de repente, falassem um pouco mais. Vocês evitam mostrar assassinato, o assassinato francês a gente não vê, a gente intui, né? Uma série de coisas, mas a violência contra a mulher, é justamente essa violência invisibilizada que acontece no quarto e que ela mesma tem dificuldade de admitir, vocês resolveram mostrar, enfim, com uma intenção, acredito, e denúncia. Queria que você comentasse um pouco isso, e a Nathalie também, se ela quiser comentar, de estar no centro dessa cena. Sim. Primeiro, só queria dizer que esse filme, o roteiro, foi feito realmente pelo pessoal todo do Ceará, pelo Islã, e eu entrei um pouco depois, porque eu e Karim temos uma parceria antiga, e eu tenho, talvez, enfim, eu tenho anos de experiência, e na hora que eu entrei na pré-produção, o roteiro já estava vivo e precisava de mudanças rápidas. Eu acho que isso um pouco é a razão pela qual eu entrei no roteiro. E uma das coisas que eu fiz muito foi justamente editar, mais do que escrever. E as cenas de violência existiam muito no começo do filme, e a gente foi tentando tirá-las, de certa forma. E certas coisas do roteiro tinham que ficar para poder... A gente tinha que lutar, eu acho que, para manter a integridade do roteiro. E eu acho que as cenas de violência com a mulher eram importantes para a história. E eu acho que foi, assim, das coisas que a gente tinha que lutar, foi uma das coisas que a gente lutou para ficar. E eu acho que é parte integral da história. Mas eu discordo de que as cenas de violência são só, as cenas de violência que a gente filma, que a gente encena, são só com relação à personagem da Diana, porque eu acho que tem cenas e situações absolutamente... É muito difícil, né? Porque você não quer... Só para te dar um pequeno exemplo, assim, acho que tem uma hora que ele está passando um protetor solar, que ele fala para o Heraldo que ele fala que ele não queria. Então, tem cenas de violência de diferentes lugares, a partir de diferentes lugares. Então, eu acho que as cenas de violência, elas existem, é dificílimo filmar essas cenas para mim, assim, mas eu acho que se a gente não fala de violência, a gente não admite que ela exista. Então é muito delicado como fazer isso, e é muito delicado como a gente encena isso, assim, mas eu acho que existem várias cenas de violência do Elias com relação ao Heraldo, várias cenas de violência do Elias com relação à Diana. Às vezes elas são físicas, às vezes elas não são físicas, né? Ele tentar matar o Heraldo, eu acho que é uma cena de violência gigante. Então é muito delicado, assim, a gente poder... como é que a gente... Né? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode mais encenar, né? Não dá para a gente ficar encenando estupro, não dá para a gente ficar mais encenando, né, um corpo preto morto, né? Acho que são coisas que a gente já viu demais, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente também
não ter isso na trama de qualquer filme que tente falar de sobrevivência como esse filme tenta. Então, eu acho que só que elas são desenhadas de maneiras sutilmente diferentes assim com relação aos personagens e entre os personagens. Tem um detalhe que de construção para mim foi como trazer essa personagem algumas sutilezas que desse para perceber a resistência dela, a pulsão de vida, o desejo. Então, como trazer isso de forma sutil, que às vezes com um gesto. Então, para todas as cenas, eu pensava um pouco, e era um mistério para mim, porque também o meu corpo ali estava sozinho, enquanto personagem, e encontra no Heraldo, no personagem do Iago, uma esperança ali, um igual, nesse sentido de um corpo que sofre essas violências, das mais sutis às mais objetivas e ali físicas. Então, assim, criar essas camadas foi a grande questão para mim, para também lidar com essa violência não só nesse lugar tão óbvio e fácil. Então, a gente buscou trabalhar bastante isso durante todo o processo de construção assim, dessa personagem, nesses subtextos. Bonjour, Quentin de Clap Clap Cinéma. Déjà, bravo à tous pour le film. J'avais une petite question sur le vaste sujet qu'est le destin, qui est évidemment un sujet important, auquel on peut difficilement faire face, on peut difficilement le maîtriser, mais le film parle aussi de la génération. Et un des personnages dit textuellement à un moment que cette génération sait tout faire. Et du coup, je trouvais le parallèle intéressant entre cette génération qui semble avoir le pouvoir, prendre le pouvoir, sur un destin qui jusqu'à présent pesait lourd. Et j'aurais aimé vous entendre, Karim tout d'abord, et puis peut-être Iago aussi sur son personnage et ce rapport-là entre prendre le pouvoir sur le destin et cette nouvelle génération qui commence peut-être à changer les choses. Merci. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu respondo a primeira parte, ele responde a segunda. Sim. Eu acho que foi engraçado, né? Quando a gente começou a trabalhar no roteiro, o Islam propôs o título do filme Motel Destino. Eu fiquei muito encantado, assim, com esse nome e com essa questão do destino, assim, né? E depois, eu te confesso que durante muito tempo eu não entendia direito por que destino, qual era o papel do destino do filme. Eu sabia que tinha algo muito forte ali. E, no final das contas, eu acho que o que eu entendi, trabalhando um pouco no roteiro com o Islam e com o Maurício, e pensando muito nos personagens, é que é quase como se eles... a única coisa que pode salvá-los é o destino, porque a realidade desses personagens é, de fato, tão brutalmente acachapante, assim, né? Ela é uma realidade que continua excluindo eles e colocando eles na margem o tempo inteiro, assim, né? Então, na verdade, é um comentário um tanto irônico, né, de que como se esse destino fosse a única coisa que pudesse salvá-los. Eu acho tão bonito, sem querer ficar lambendo a própria cria, mas tem uma hora que é um diálogo que foi escrito e que ela fala que ela sempre quis matar ele, mas que ainda bem que veio um cavalo e que fez isso por ela, né? Porque é quase como se a gente fosse condenado a um estado de permanente violência, porque a gente é gerado num estado de permanente violência, né? Quando você está na margem, quando você está vivendo experiências como esses dois personagens. Então, para mim, era um pouco uma coisa que o cinema noir também faz tão bem, que é um pouco um final doce e amargo, né? Assim, que se não tivesse sido esse destino, que talvez o destino deles terem sido presos, né? Bom, e eu acho que eu entendi bem a pergunta, né? Falar um pouco assim sobre essa geração, no caso, a minha geração, a nossa geração, que é uma coisa que eu sinto como se fosse um peso, sabe? Uma responsabilidade além da conta, como se a gente fosse obrigado a tomar alguns caminhos e já decidir algumas coisas, e aí a gente sabe que a vida é um acaso, né? Esse filme tem destino no nome, e esse nome destino, ele é uma coisa que leva a gente para onde a gente menos espera. E aí eu sinto isso assim em relação à minha geração. É uma geração que já vem com peso de outras gerações
que vieram antes, sabe? E aí a gente se enxerga nesse lugar de, muitas vezes, de paralisia. Eu tenho algumas pessoas próximas a mim, que são da minha idade, assim, e que é uma certa paralisia, assim, de não saber exatamente para onde vai ou para onde está indo. E o destino joga circunstâncias nessas pessoas que são amargas, sabe? Que são cruéis. E aí essa pessoa, ela se vê sozinha nesse mundo, porque esse mundo foi criado para a gente olhar ao redor e se enxergar sozinho. Mas aí a gente encontra ali dentro da nossa comunidade, dentro do nosso coletivo, outras pessoas que podem erguer a gente e podem ajudar a gente, né? Eu estou falando assim da minha geração, sabe? E é uma coisa que me encanta muito no meu personagem, o Heraldo, que é uma vontade de viver, assim, além de tudo. É um personagem que o destino jogou situações cruéis para ele e que, se fosse alguma outra pessoa, desistiria na vida, assim, depois de tudo isso que ele passou, sabe? Nossa, eu não quero mais fazer nada, eu vou me entregar, mas ele não se entrega. Ele quer viver até o último momento, ele tem a esperança disso que o Karim falou, que o destino vai salvar. O destino me condenou, mas o destino vai me salvar. E também a esperança de que eu vou me salvar. Essa frase também é um pouco complicada, né? Porque volta um pouco para esse peso. Só quem pode se salvar é você. Todo mundo, às vezes, quer te condenar. O destino é cruel, mas você tem o poder de mudar isso, ou pelo menos tentar mudar isso, né? Então, é isso que mais me encanta nesse personagem, é essa vontade de viver além de todas essas circunstâncias. Oi, Karim. Flávia. Eu queria que você comentasse um pouco o universo geográfico do seu filme, que é o Motel. Tanto na questão de filmar, como é que foi esse processo de desenhar o roteiro também filmando, porque a gente sabe que o roteiro se completa filmando, e tem uma liturgia muito interessante que você faz com que a plateia internacional também entenda, né, essa instituição que é o motel no Brasil, né? E ele fala muito também simbolicamente de como a gente lida com o nosso desejo, né? Um país tão sexualizado para o bem, né, tem os corpos dançantes e transantes, e ao mesmo tempo hipócrita, num certo sentido. Então, eu queria que você falasse da escolha do motel como elemento. Eu acho que me interessa muito, a sua pergunta me interessa muito, assim, porque eu acho que o motel é engraçado, né? Ele é uma instituição que começa nos Estados Unidos, né? Como todo mundo sabe, Motor Hotel, né? Que começa com a indústria automobilística na década de 30. Os caminhoneiros não tinham onde dormir e eles dormiam em acampamentos nas estradas, e depois eles se tornaram esses lugares que você para o carro e entra, dorme, depois continua a viagem. Então, é um entre-lugar. E no Brasil, o que aconteceu foi na década de 60 e 70, principalmente com a tomada de poder dos militares, da ditadura, tinha algo de contraditório com a revolução sexual, né? A revolução sexual começou a aparecer e os modos conservadores começaram a se instaurar com a instituição da ditadura. E o motel começa a funcionar ali como um espaço de escape, mas eu acho que ele ainda é interessante, né? Porque, de um lado, ele é um espaço de escape da classe média, né? Porque você tem que ter um carro para ir para lá. Então, eu acho que ele é interessante no sentido também de que ele é um espaço de escape num país que se vê muito livre, né, com relação aos seus corpos, com relação à sexualidade, mas que é um país absolutamente hipócrita, não só nesse sentido, mas em tantos outros sentidos, né? Então, eu acho que o motel me interessava muito como uma arena para poder falar disso, assim, né? E não é à toa que no Brasil a gente não transa dentro do carro no meio da rua, porque a rua ela é um espaço de luta de classes, né? Então, assim, em outros países o motel é o carro, em outros países o motel é a árvore, em outros países o motel é a praia, em outros países o motel é o acampamento, mas, assim, num país que está completamente clivado e dividido por uma luta de classes muito profunda, assim, os espaços começam a ficar murados, né? Então, isso me interessava. Do motel, de fato, ele é um lugar de explosão, ele é um vulcão do desejo, ali tudo pode acontecer, ele é um vulcão de vida e morte, né? Dá para você matar, dá para você roubar, dá para você transar, dá para você beijar, dá para você trair, dá para você esquartejar, dá para fazer tudo assim que a gente imagina, né, do A ao Z, e ao mesmo tempo ele, né, então ele parece um espaço de liberdade absoluta, assim, onde tudo pode acontecer, tudo que é proibido, né, e que é tão delicioso.
pode acontecer ali dentro. Ao mesmo tempo, ele é um espaço que é quase como se fosse uma prisão, né? Porque ele é completamente regulado, você tem que pagar para sair, para entrar. Então, para mim, era muito importante olhar esse lugar como um lugar também que é uma metáfora do país. Alors, on va bientôt terminer, mais je voudrais juste vous poser une dernière question sur la notion du son. Parce qu'on a parlé de la couleur, on a parlé de cette région, on a parlé de ce soleil et tout, mais le film repose quand même énormément sur le son. Et c'est extrêmement intéressant, un film où on entend constamment, en fait, la jouissance, mais il y a des cris de jouissance qui pourraient être des cris de douleur, on ne sait plus exactement. Et c'est pour ça que ça me fait aussi penser un peu à la notion de féminicide, de violence faite aux femmes et tout, c'est-à-dire le plaisir et la souffrance sont un peu constamment mélangés dans la bande-son. Est-ce que c'était volontaire de votre part, ça? Foi muito intuitivo. Eu queria só também fazer uma homenagem aqui. Esse filme é feito com um montador de som com quem eu trabalho há mais de 20 anos, que é o Valdir Xavier. Então, eu queria mencionar o nome dele, porque esse trabalho de som é um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Assim, para mim, cinema é imagem, música e som, né? São os elementos, são os ingredientes para a gente poder fazer o que a gente faz. E era muito importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num motel, não como cliente, mas como alguém que estava fazendo pesquisa para o filme, eu fiquei muito impressionado com o quanto de coisas que você ouvia naquele corredor, assim, né? E aí isso me lembra muito a questão do fora de quadro no cinema, assim, né? O que você ouve, o que você não, o que você ouve que você não vê. E eu achei que isso podia ser um elemento tão bonito, assim, da gente poder contar a história pautada um pouco no que eles dois estão passando enquanto personagens, né? Então tem toda uma coisa que não é qualquer grito que a gente tem ali, né? São gritos que foram desenhados exatamente para um pouco espelhar o que os personagens estavam sentindo durante a trama inteira, assim. E é realmente muito impressionante, uma sensação de, né? E que eu queria muito fazer isso no filme, assim, uma sensação de uma intimidade improvável, né? Imagina quem trabalha no motel tem uma intimidade gigante com pessoas que estão a 30 centímetros de distância delas, que é, não, a 30 não, a 10 centímetros, que é a espessura de uma parede, assim, né? Então, isso, para mim, além disso, além de ser um elemento absolutamente, né, que faz parte, né, da construção cinematográfica. Posso só fazer um adendo aqui, falando em coisas que a gente não vê? Tão importante que essa história que vem do Ceará, que é tão cravada ali naquele lugar, nasceu tão ali, e ao mesmo tempo ela foi feita por 4 produtoras do mundo inteiro, né? A gente tem nesse filme 2 produtoras brasileiras, a Globo com a gente tem a França com a Manequi, a gente tem a Alemanha com a The Match Factory, a gente tem a Inglaterra com a Brouhaha e com a Written Rock. Então, é tão legal ver tanta gente importante, assim, tanta gente já estruturada no cinema, dedicada e concentrada a contar essa história que vem, né, ali do Ceará, ali de Beberibe. Então, também, falando em coisas que a gente não vê, né, mencionar também aqui todos os que trabalharam tanto por esse filme para a gente estar aqui agora, né? Não, é muito importante o que o Fabiano está falando, porque eu acho que, de fato, uma das grandes conquistas desse filme foi isso, como é que a gente faz um filme que é absolutamente local, né, e que é um filme que é feito com parcerias que são tão distantes geograficamente, mas muito próximas emocionalmente, que são, né, que é a Inglaterra, que é a França e que é a Alemanha. Eu acho que eu queria também deixar uma última coisa importante para falar aqui, que esse filme tem 2 profissionais que são absolutamente magníficas, que é a fotógrafa e que é a montadora, que são 2 francesas incríveis que fizeram esse filme também, que são responsáveis para tornar esse filme o que ele se tornou. Então, ele, de fato, é uma colaboração e uma cooperação multinacional. E todos concentrados para contar uma história do Ceará. On va s'arrêter là et on va évidemment souhaiter la plus belle des destinées à Destino.